Graça e paz, Deus abençoe. Boa noite para você que está assistindo, que vai assistir, que vai abrir essa live. Que Deus te abençoe. Vou aqui fazer uma oração, guardar os irmãos entrarem aí e que a sua noite seja de paz, de alegria, de regozijo, que você seja livre, que você tenha uma vida em Deus de paz e de alegria. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela saúde, pelas bênçãos, obrigado, Senhor, por de tão longe tu nos receber, tu nos acolher, tu nos escolher, tu nos salvar, Senhor. Te peço por cada um que vai participar, te peço por cada um que está, Senhor, enfermo, que está aflito, que está cansado, que está, Senhor Deus, passando por dificuldades financeiras, que tu possa visitar, Senhor. Também te entrego a Liduíne, que está naquele hospital, te entrego o Gernarques, te entrego cada irmão que está doente, cada pessoa, cada familiar que esteja enfrentando algum tipo de problema em algum lugar, que tu possa abençoar. Aqueles que vão assistir essa transmissão, que tu possa visitar, Senhor. Entrego cada um em tuas mãos, tá? Que a irmã Danila, a Aurilene, que tu possa abençoar, Senhor, que tu possa guardar, que tu possa, Senhor Deus, esconder debaixo das tuas asas, como a tua palavra, ela nos ensina. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, Danila, Brito, Aurilene, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vou convidar aqui algumas pessoas. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Está todo mundo bem? Tudo tranquilo? Bom domingo, bom início de semana. Vamos lá, começar aqui a reflexão da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre algo muito importante, sobre uma igreja muito importante. E gostaria que vocês aí compartilhassem, as pessoas que vão entrar depois. Essa mensagem, ela é muito importante para mim. Se você estiver ouvindo bem aí, ou se tiver o som baixo, é só você me avisar aí, que eu regulo aqui. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Tessalônica, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu vou ler apenas um versículo e depois vou desenvolver aí um pensamento. Entrou Daniel, paz Daniel, boa noite, Deus abençoe. Eu quero falar aqui nessa oportunidade sobre uma igreja que teve início no primeiro século, quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, que foi em Atos 17. Ele chegou nessa igreja e ali nessa igreja ele estabeleceu discípulos, ele conseguiu implantar uma igreja e posteriormente foi expulso, daquela cidade, mas a igreja permaneceu, embora Paulo e alguns discípulos fossem expulsos. Essa igreja, como o texto que eu li aqui, o versículo 7, fala que ela se tornou o exemplo das igrejas da Macedônia e na Acaia. Por que essa igreja se tornou exemplo? Ela recebeu de tal forma a palavra de Deus, ela recebeu com tanta fé a palavra de Deus, que a palavra, através deles, repercutiu em todo aquele ambiente, em toda aquela esfera em que eles viviam, em todas aquelas cidades circunvizinhas que eles viviam. E eu vou falar isso daqui a pouco. A cidade de Tessalônica, ela tinha em torno de 200 mil pessoas ou mais no tempo em que Paulo foi nessa cidade. Ela era uma cidade, ela era a capital da Macedônia,
onde foi constituída em 138 a.C. Ela foi constituída capital da Macedônia. Então era uma cidade importantíssima, uma cidade grande. E Paulo chegou ali com os discípulos e o evangelho naquele local ele teve sucesso. Como em algumas cidades, vocês sabem que são resistentes, né, por manter a idolatria, por ter uma cultura reversa à palavra de Deus, são resistentes. Na cidade de Tessalônica, Paulo encontrou muita fé. Paulo encontrou muita aceitação do evangelho e houve um avivamento naquela cidade devido à forma como eles aceitaram e receberam a palavra da verdade. Paulo diz que, através dos Tessalonicenses, a palavra de Deus foi repercutida. Ela se tornou conhecida. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então veja que Paulo teve um imenso prazer ao pregar para esses irmãos. Por quê? Porque através da recepção deles, a palavra, todas as pessoas no mundo conhecido ali, entre eles, ficaram sabendo da mudança de vida deles. E ali não precisou nem Paulo se explicar, porque o efeito da palavra na vida daquelas pessoas manifestou a grandeza do reino de Deus. Paulo passou nessa cidade em sua segunda viagem missionária, como eu já falei, e essa igreja, ele tinha um sentimento especial com ela. Por quê? Porque ela era tão solícita, ela era tão faminta pela verdade, que Paulo não sentia tanta necessidade de ensiná-los. Por quê? Porque eles mesmos, eles se posicionavam, eles se portavam de acordo com a verdade. E é aqui que eu quero ministrar nessa noite, uma igreja saudável, uma igreja exemplar. Como eu posso ser uma igreja exemplar? Nós vamos aprender com a igreja de Tessalônica como sermos uma igreja de verdade e uma igreja exemplar. Você sabe que existem muitas igrejas. Muitas igrejas existem no mundo. Toda cidade, em todo local você encontra uma igreja. Mas encontrar uma igreja exemplar não é tão fácil. E isso não é apenas nos dias de hoje. Nos tempos dos próprios apóstolos já existiam problemas na igreja. Por exemplo, a igreja de Corinto tinha um homem que tinha relações com sua própria madrasta. Paulo disse que eles se reuniam não para o bem, mas para o mal. Eles se reuniam para confusões. Paulo disse que a igreja ela gostava de dissensões, gostava de confusões. Então era uma igreja problemática. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, capítulo 2, nós encontramos a igreja de Éfeso. Uma igreja que guardava a doutrina, que rejeitava os falsos apóstolos, que praticava o que era correto, que suportava provas, mas que havia abandonado o primeiro amor. Né? Aquela igreja ou aquele pastor havia abandonado o primeiro amor. Quando nós chegamos na igreja de Pérgamo, a Bíblia diz que eles aceitavam a doutrina de Balaão. Então era uma igreja que tinha um grave problema. Quando nós chegamos na igreja de Tiatira, nós encontramos outro grave problema. Era uma igreja que aceitava o espírito de Jezabel, uma falsa profetisa. Eles aceitavam isso. Quando nós chegamos em Sardes, Sardes era uma igreja que tinha nome de viva, mas que estava morta. E que o próprio Jesus disse que não achou as suas obras íntegras diante dele. Então todas as igrejas tinham graves problemas. A igreja de Laodiceia, Jesus disse assim: você diz que é rica e abastada, e que não precisa de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja que cada igreja local tem um perfil e tem um grave problema. Ou tem algum problema que precisa ser resolvido. Como a própria igreja de Tessalônica tinha problemas que precisavam ser resolvidos. Mas Paulo diz que eles se tornaram, através da boa fé
e da obediência à verdade, eles se tornaram referenciais. Eles se tornaram exemplos para as outras igrejas, porque eles mantinham um exemplar procedimento em relação à verdade. A primeira coisa que eu separei aqui no meu caderninho é que a igreja de Tessalônica precisa ser imitada, o que nós precisamos observar é que eles começaram pela pregação da palavra. Eles começaram bem por quê? Porque a igreja de Tessalônica começou pela palavra de Deus. Certo? Se os irmãos estiverem entendendo, coloquem um amém, um aleluia. Convidem aí as pessoas para participarem. Então, uma igreja que começa pela palavra, ela corre o grande risco de ter sucesso em tudo. Eles começaram pela palavra. Em Atos 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis, falando de Paulo, e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então é a Diana. Boa noite, Diana, que Deus abençoe. Então, eles começaram com Paulo ensinando, pregando e explicando a palavra. A igreja não começou com outras coisas, com músicas, não começou com teatro, não começou com ajuntamento, mas começou com a pregação e a explicação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Paulo pregou a eles, a Cristo e a esse crucificado. Então, o primeiro passo para que eu e você nós tenhamos uma fé verdadeira, uma fé perseverante, uma fé que passa por cima de quaisquer problemas, é se nós começarmos a nossa vida, se nós construirmos a nossa vida pela palavra de Cristo. Não existe outro método para nós dirigirmos a nossa vida a não ser pela palavra. Se você se basear numa filosofia, num pensamento, em você, em suas emoções, a sua vida espiritual ela vai naufragar. Se você basear a sua fé em outra pessoa, a sua vida espiritual ela vai naufragar. Você não vai conseguir vencer os problemas, os dilemas, as aflições. Por quê? Porque é na palavra que nós temos a nossa confiança. Jesus disse que a boa semente ela é lançada e a boa terra é aquela que, ao receber a semente, ela produz, ela multiplica frutos. Por quê? Porque quando eu recebo a palavra, o meu coração ele se torna boa terra. Eu começo a frutificar para Deus. A minha vida começa a ser uma vida de Deus, uma vida para Deus, uma vida com Deus. Tudo que eu faço passa a ser para Deus. Então Paulo começou ali, Paulo não usou outra coisa a não ser a pregação da palavra. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você está diante das Escrituras, diante da palavra, só existe 2 reações: ou você rejeita ou você aceita. Então, queira começar na tua igreja, onde quer que você esteja, onde quer que você participe, não busque um lugar aconchegante, não busque uma boa música, não busque multidões, muitas pessoas, porque isso não significa saúde espiritual. O que significa que uma igreja ela é saudável é se ela tem embasamento, se ela tem confiança nas Escrituras. Se ela começa pelas Escrituras. A Bíblia diz em próprio Atos 17 que Paulo, após sair de Tessalônica, ele foi para uma cidade chamada Bereia. E enquanto ele pregava, os irmãos, eles passavam em observação, passavam ali à vista o que Paulo estava ensinando, se aquilo tinha base nas Escrituras. Versículo 11 do capítulo 17 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles colocavam o ensino de Paulo à prova. O problema hoje em dia é que qualquer pessoa que se levanta, ela é aceita como um homem de Deus, como uma mulher que está falando segundo Deus.
E as pessoas não colocam à prova se aquilo que está sendo dito está realmente na palavra. Entrou aí o Juan, a Thaisa. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Juan, Thaisa, Diana, Daniel e os demais irmãos. Então, eu não posso confiar cegamente em um homem, em uma pessoa, por mais amiga, ou por mais legal que ela seja, por mais confiável que ela seja. Eu preciso, no que se refere à minha fé, basear nas Escrituras. Existem muitos falsos profetas que estão levando as pessoas para o inferno com boas intenções. Então, você não pode confiar cegamente em uma pessoa porque ela está falando em nome de Deus. Existem pessoas que usam a palavra, que usam a boa fé das pessoas para conseguirem os seus desejos, para alcançarem os seus desejos. Então, a igreja de Tessalônica, ela recebeu a palavra, e a igreja de Beré, ela recebeu mais nobremente porque eles começaram a examinar as Escrituras. Então, uma igreja saudável, um cristão saudável, a vida espiritual dele começa na palavra. Ele começa a ouvir a palavra e através dessa audição da palavra, ele começa a colocar em prática, ele começa a entender a vontade de Deus na vida dele. Então é pela palavra de Deus. Entrou aí a Thaisa, botou boa noite, a Rose Moraes, que Deus abençoe. Então a nossa vida, ela é pautada, a nossa vida espiritual é pautada na palavra de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A pregação do Evangelho, ela é uma demonstração do poder de Deus. Quando o homem está falando, ele não está falando em nome de si mesmo, ele está falando em nome de Deus. E essa palavra, ela tem poder para curar, para salvar, para libertar os corações. Em 1 Tessalonicenses, que foi o capítulo que eu li, diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Então a palavra, ela tem poder para a salvação do homem. Aquele que ouve e crê na palavra de Cristo, ele é alcançado. Os evangelhos dizem que Jesus pregava com tanta autoridade que as pessoas, ao ouvirem a pregação de Jesus, diziam assim: de quem este aprendeu isso? De onde foi que ele tirou isso? Se ele não estudou. Aí Jesus disse assim: o meu ensino não vem de mim mesmo, ele vem do meu Pai. E a Bíblia diz que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele não ensinava como os fariseus, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. Então, a pregação, ela é imbuída, ela é preenchida, ela é revestida do poder de Deus. Quando eu prego, eu não estou pregando fiado em homem algum. Eu não estou falando aqui esta noite para você confiando em mim, confiando nos meus dotes, confiando na minha capacidade. Não, eu prego confiando que Deus é poderoso para poder abrir o teu coração e para que essa palavra seja acatada no teu coração e ela produza fruto. Essa é a palavra do Evangelho. A Bíblia diz que Estevão, quando pregava, estava tão cheio do poder de Deus que ninguém podia resistir à sabedoria com a qual Estevão pregava. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas são pregadores, pessoas que testemunham de Cristo, pessoas que morrem pela causa de Cristo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, nós recebemos a capacidade de Deus para anunciarmos os seus desígnios. Isso é poder de Deus. Paulo era um doutor, Paulo era um mestre, Paulo conhecia a tradição judaica, Paulo conhecia a filosofia, Paulo conhecia a poesia, mas ele não se apoiava em sua sabedoria, porque ele sabia que maior do que a sabedoria do homem é o poder de Deus na vida do homem, é o poder de Deus para alcançar outros corações. Então os tessalonicenses, os tessalônicos,
né? Os Tessalonicenses, eles receberam a palavra de Deus com poder e creram nessa palavra. A palavra para os Tessalonicenses não foi algo assim, só um artifício humano, não. Eles receberam, Paulo disse assim, vocês não receberam minha palavra como de homens. Vocês receberam a minha palavra como se fosse do próprio Deus. Então a igreja de Tessalônica, ela recebeu com muito poder e com muita fé a palavra de Cristo. Então, o efeito da palavra está no poder de Cristo que vem de Cristo. Quando alguém prega sobre o poder de Cristo, ele não está apresentando um argumento filosófico. Ele não está apresentando uma dialética. Ele está apresentando a vontade do Deus eterno que não pode ser alcançado pela mente humana. E o resultado disso é a fé no coração. Os Tessalonicenses, ficaram conhecidos porque receberam e eles valorizavam a palavra de Deus. Eu amo louvar, eu amo ouvir músicas, mas quando eu vou a uma reunião, eu quero ouvir a palavra, porque é da palavra que eu preciso para viver. Porque o meu coração ele é incrédulo, o meu coração ele é impenitente, ele é pecador. E se eu não tiver essa palavra dentro do meu coração, eu não conseguirei manter uma vida espiritual. Então a igreja de Tessalônica, ela foi a igreja padrão, a igreja mais exemplar da Bíblia. Por quê? Porque eles observavam, eles criam na palavra de Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 6 de 1 Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio à tribulação, meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha, quando eu estou recebendo a palavra, eu posso ter tribulação, eu posso ter problema, eu posso ter acusações, mas eu estou recebendo em meio ao gozo do Espírito Santo a divina instrução. Aí Paulo continua dizendo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, a palavra de Deus, ela é o fundamento de uma igreja saudável, de uma igreja crescente, de uma igreja que quer manifestar Deus para o mundo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então eles receberam, em meio a muita luta, em meio a muita preocupação, a palavra de Cristo. E se você sabe, quando nós estamos no mundo perdido, o primeiro passo, ou a primeira vez que nós ouvimos a voz de Deus, que nós confiamos de coração em Deus, é quando alguém nos prega a palavra. É quando alguém vem ao nosso encontro e começa a falar do Cristo da cruz. Começa a falar que nós estamos errados. E nós mudamos totalmente o nosso curso. Por quê? Porque o nosso coração foi exposto à palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo fala sobre o sucesso da palavra de Deus entre os tessalonicenses. Ele diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então a palavra estava ali em Tessalônica fazendo efeito, tanto que houve confusões lá na cidade por causa da palavra de Deus. As pessoas disseram assim, estes que estão transtornando o mundo chegaram também a nós. E eles querem fazer de Jesus o novo rei e não a César. E houve ali um problema e alguns cristãos, os missionários foram expulsos por conta disso. Mas a palavra ela surtiu efeito e ela alcançou uma igreja naquela cidade. Então é a palavra de Deus que vai nos manter, que vai nos guardar, que vai nos fazer
permanecer até o fim. Em 1 Tessalonicenses 2, são muitos textos, tem um versículo assim que diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creis. Então eles não receberam como a palavra de um homem, né? Eu estou pregando aqui para você, você pode receber de duas formas a minha pregação. Você pode acreditar que eu estou falando de mim mesmo, ou pode crer que Deus está me usando. Os Tessalonicenses, eles não receberam a palavra como vinda de Paulo. Eles acreditaram que a palavra vinha do próprio Deus ao encontro deles. Entendeu? Então, eles receberam de bom grado a boa palavra de Deus. Em muitos locais, eu já fui para cultos e para reuniões, que não é a palavra que tem a primazia. A palavra não tem prioridade. É dado prioridade a tudo. É testemunho, é louvor, é teatro, é jogral. Tudo tem o seu tempo reservado. Mas ninguém dá crédito à palavra. A palavra é só um adereço e um elemento que é incluso no culto. Mas ela não é exposta. Ela não é vista. Entrou aqui a missionária Gina, o FB Maris, a Regina Alves. A Regina colocou: boa noite, Pai Senhor, irmão. Coloque o nome do Emanuel em oração, pois ele está em depressão. Amém. Eu vou colocar aqui no final. Eu vou orar por algumas pessoas, alguns conhecidos. A Liduína, que está com Covid, que é uma amiga nossa. O Gernarques, que está na UTI. E outras pessoas aí. No final vocês vão colocando aí para mim poder orar, tá bom? Com vocês. Então eles receberam a palavra não como palavra de homens, como se viesse do próprio homem, mas como vinda de Deus. Amém, irmão Mateus, colocou aqui o FB Maris. Deus abençoe, meu amigo. Boa noite aí, que Deus abençoe. Obrigado por participar e ouvir aí. Então, a palavra recebida, ela não veio como de um homem, ela veio como a própria palavra de Deus. Agora, a igreja de Tessalônica, ela não era perfeita, ela tinha falhas, como todo irmão, como toda igreja tem. Por exemplo, Paulo diz que eles esperavam tanto Jesus voltar que alguns deixaram de trabalhar. Outros estavam vivendo de forma insubmissa. Então, existiam problemas, existiam erros, existiam incompetências, mas no todo eles eram exemplares. Por quê? Porque eles viviam e acreditavam suas vidas à palavra de Deus. A segunda coisa que eu anotei aqui no meu caderninho é que eles foram mais nobres e eles foram exemplares. Por quê? Porque eles experimentaram uma verdadeira conversão. Houve entre os tessalonicenses uma mudança de vida. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eles abandonaram a antiga vida. Eles deixaram o antigo padrão para trás e se lançaram de corpo e de alma ao Evangelho. A igreja se tornou exemplar, se tornou conhecida. Por quê? Porque realmente houve mudança de vida. O próximo passo de alguém que coloca a Bíblia, coloca a palavra em prática, coloca em sua vida, é que há uma mudança do seu passado para o seu presente, como houve em Tessalônica. Se eles roubavam, eles não roubam mais. Se eles eram idólatras, agora eles não são mais. Se eles andavam num caminho errôneo, agora eles não andam mais. Por quê? Porque houve de fato um encontro com Jesus. Todas as vezes que o homem se encontra de fato com Jesus, há uma mudança significativa na vida dele. Então eles mudaram de vida, eles tiveram mudanças em seus comportamentos. Eu anotei aqui algumas no versículo 3, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai,
da operosidade da vossa fé. A primeira evidência da salvação na vida deles é que eles tinham uma fé operosa. O que é uma fé operosa? É uma fé que tem prática, que tem ação. Eles tinham ações que condiziam com o novo padrão de vida deles. É o que Tiago diz, que a fé, se não tiver obras, ela está morta. Porque o que evidencia ao mundo que eu tenho fé são as minhas obras. Ninguém é salvo porque faz alguma coisa, mas nós somos salvos para fazer boas ações. Então eles tinham boas obras. Eles tinham um empreendimento em fazer aquilo que era correto. Então eles mudaram de vida. A segunda coisa que eles tinham era a abnegação do amor. O versículo diz assim: recordando-nos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então eles tinham uma vida de amor. Eles amavam uns aos outros. Eles mantinham um padrão de amor aos irmãos. Em 1 Tessalonicenses 4:9 diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Olha, era uma igreja tão obediente, uma igreja tão amante da palavra, que não era necessário que Paulo estivesse ensinando ou escrevendo acerca do amor, porque eles não precisavam disso, eles já amavam. Então Paulo aconselha que eles cresçam nesse amor. Será que nós estamos de fato vivendo esse amor? A pergunta que eu faço para mim mesmo, e também passo para ti, repasso para você, é: será que você tem amado de fato a tua igreja, os teus irmãos, a tua família, os homens? Ou o meu amor e o seu amor tem sido apenas um fingimento? Tem sido apenas um momento escuso, um momento ocasional, um aperto de mão? Nós temos amado de fato uns aos outros? Você tem me amado? Eu tenho te amado? A pergunta que deve ser respondida. Essa igreja não precisava de que alguém os ensinasse. Por quê? Porque eles se amavam. Eles queriam o bem uns dos outros. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e de casa em casa nas reuniões. A pergunta que sempre precisa ser respondida é: nós nos amamos de fato ou é apenas um clichê moral? É apenas uma conveniência religiosa? O amor é real nas nossas vidas? Na vida de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, era real. Paulo disse assim: eu não preciso vos ensinar. Por quê? Porque você já tem observado isso. E nós precisamos ter essa lição dessa igreja e colocarmos em nossa prática. O amor, Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Não vai me adiantar ter muitas coisas e não tê-lo ou não ter o amor. Jesus disse assim ao pastor, à igreja de Éfeso: você combate os falsos ensinos, você sofre pelo meu nome, você tem sofrido perseguições, você tem provado os ensinos, mas você abandonaste o meu primeiro amor, você abandonaste o teu primeiro amor, perdão. Então quer dizer, eles tinham tudo que alguém precisa aparentemente ter para ser fiel, fazer o bem, sofrer, rejeitar os falsos. Mas mesmo assim Jesus disse: tu abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te. Então o amor não é apenas algo legal. O amor é necessidade na vida espiritual. Paulo diz assim: não adianta alguém pregar muito bem, conhecer todos os mistérios, conhecer todas as línguas, falar as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, isso nada adianta. Ele diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu seja
que eu tenho uma fé capaz de transportar montes e que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tiver amor, isso também não me adianta. Veja que Paulo está colocando o amor como mais importante do que a morte física. Então o amor na vida do cristão é imprescindível, imprescindível. Ele não pode viver sem amor. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não ameis de palavras, mas ameis de verdade. Então, a igreja de Tessalônica, ela ouvia a palavra e ela não apenas ouvia, mas ela colocava em prática e ela exercitava o amor fraterno com os seus irmãos. A terceira coisa que eles faziam, eles tinham as obras, tinham o amor, e a terceira coisa, eles tinham a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas aos Tessalonicenses são consideradas as cartas escatológicas. Por quê? Porque é nela que Paulo vai falar sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor, sobre o fim dos tempos. É nela que Paulo vai falar sobre o anticristo. São nessas cartas que Paulo vai falar sobre o anticristo. Então são cartas que falam da esperança, da iminência da volta de Jesus. Para você ter uma ideia, eles criam tanto nisso que algumas pessoas deixavam de trabalhar para aguardar Jesus voltar. Então, eles levavam a sério a volta de Jesus. Eles levavam a sério a mensagem da iminência da volta de Jesus. Então, uma igreja que não aguarda Jesus voltar, ela está com um grave defeito. Uma igreja que não prega a volta de Jesus, ela está com um grave problema em sua pregação. E a igreja de Tessalônica, ela aguardava dos céus a volta de Cristo. Nós estamos vivendo num tempo de dificuldade, de crise, de conflitos, de erros. As políticas são contraditórias. Os homens se degladeiam, as pregações são esquisitas. Você não acha que é um sinal da volta de Cristo? Eles acreditavam que era um sinal da volta de Cristo. Eles acreditavam que Cristo estava para voltar, tanto que eles abandonaram o emprego. É um erro, mas é porque havia uma esperança real na volta de Cristo. Alguém disse que a igreja nos anos 60 aos anos 80 pregava, o tema da pregação no Brasil, das pregações, era Jesus Cristo irá voltar. Só que entre os anos 80 e os anos 90, passou a ser introduzido no Brasil a teologia da prosperidade, ou a teologia neopentecostal. E aí a pregação ela passou do céu para a terra. Agora o foco não é mais o céu, o foco agora é a terra. E muitos seguiram essa influência desses ensinos. Tanto que você não ouve mais falar sobre o céu. Você não ouve falar mais sobre o inferno. Por quê? Porque nós temos nos preocupado apenas com a terra. Mas os Tessalonicenses, Paulo diz, vocês são fiéis porque vocês estão aguardando a bendita esperança da volta de Cristo. Eles viviam como se Jesus fosse voltar no mesmo dia. Eles viviam como se Jesus estivesse às portas. E nós precisamos também voltar a essas práticas, a esse sentimento. Então era uma igreja exemplar porque ela se apegava na esperança da volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então eles tinham ciência do assunto da volta de Cristo. E a nossa fé, nos dias atuais, nós muitas vezes não sabemos nada sobre a volta de Cristo. Não sabemos nem onde ficam os textos do arrebatamento. Por quê? Porque nós estamos preocupados com a terra. Nós estamos preocupados com o aqui e o agora. Mas a pergunta ou o assunto que deve nos causar temor é que Jesus vai voltar. E o que é que eu tenho preparado? O que é que eu tenho deixado
na minha vida transparecer? Isso precisa ser respondido. Eles tinham uma fé firme, eles tinham firmeza da esperança da volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 são textos que nos falam do fim dos tempos. E esses textos são esquecidos, a gente pula as páginas. Por quê? Porque nós não queremos ouvir sobre o fim dos tempos. Mas a igreja que tem uma fé exemplar, que tem uma fé padrão, é uma igreja que crê, que prega a vinda de Cristo Jesus. É uma igreja escatológica. É uma igreja que não está esperando a vida melhorar, mas que está esperando Jesus Cristo voltar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também já estáis fazendo. Eles já estavam fazendo isso. Eles já estavam pregando que Jesus estava voltando. Então, o que eu quero te dizer nesta live é que eu não vim pregar que a tua vida vai melhorar. Me desculpe, mas é possível que as coisas daqui para frente piorem. Pode ser, pode também não ser, pode voltar ao normal. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que a nossa esperança ela está além dessa vida. Ela está além desse plano. Nós temos um tesouro imarcessível. Nós temos uma herança incorruptível. Por mais que aqui embaixo tudo se destrua, a nossa herança e o nosso reino permanece inabalável. E o mesmo Jesus que um dia veio a essa terra, ele virá para nos buscar. Ele virá para estabelecer o seu juízo. Ele estabelecerá o seu juízo sobre os ímpios, mas sobre nós, que somos salvos, será a redenção. Será a transformação do corpo. Será a ressurreição do corpo de morte, do corpo abatido na morte. Então, hoje também, que está sendo dito aí, sendo falado sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, é um bom tema. Os cristãos que morreram em Cristo irão ressurgir. Paulo diz que essa é a nossa esperança. Porque, irmão, se você pensar assim, tudo segue o mesmo curso. Salomão fala isso. Quem nasce, morre. Todo mundo vai seguir o caminho da morte. Todo mundo está seguindo o caminho para morrer. Se a vida termina no sepulcro, e se não tem mais nada após o sepulcro, então não tem sentido a vida. Não tem sentido nada. Não tem sentido deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de se prostituir. Por quê? Porque tudo acaba no sepulcro. Mas nós, os crentes em Cristo, temos a esperança da vida eterna. Nós sabemos que existe uma pós-vida, existe algo depois da morte. Para quem está em Cristo é o paraíso. É saborear, experimentar os gozos inefáveis do paraíso. É estar no seio de Abraão. Para quem tem a perdição, para quem está perdido, ele vai ficar sendo guardado sob castigo. Ele vai para o inferno, ficar aguardando o dia do juízo. Então, o que eu quero te dizer é que a nossa fé viva, como a dos Tessalonicenses, precisa ser na volta de Cristo. É o principal tema, é o fechamento da teologia de Paulo. Leia 1 Coríntios, ele vai terminar a carta falando sobre a ressurreição dos mortos. Aos Filipenses ele vai falar sobre a perfeição, que é a ressurreição, que é a glorificação. Aqui ele fala sobre a bendita esperança, ou sobre a esperança do cristão, da igreja. A nossa esperança não está aqui. Aqui você pode sofrer. Aqui você pode ser pobre. Aqui você pode ser humilhado, ser esbofeteado, ser escarnecido. Aqui você pode chorar. Aqui você pode sofrer as agruras que for. Mas no céu não existirá choro.
A Bíblia diz que será enxugada todas as lágrimas. Vai ser algo tão bom que os sofrimentos não se comparam com a glória que há de vir. Não é comparado, não tem como se comparar. Então nós estamos como peregrinos aqui nessa vida. Trabalhe, estude, sonhe, deseje, realize, curta a sua vida, mas viva, não para o aqui e o agora. Viva para a volta do Filho de Deus. Não viva para o presente, não viva para sentir boas emoções. Você pode sentir, mas viva para que você viva eternamente. Quem não nasce de novo, morre 2 vezes. Mas quem nasce de novo só morre uma vez. Alguém que crê em Cristo, ele não morre 2 vezes. Ele morre a morte física, mas ele não passa pela segunda morte. A Bíblia diz que ai daquele que ressuscita para a segunda morte. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Olha aí, entrou Davi, paz do Senhor Davi. A irmã Danila colocou grande Deus. Entrou a irmã Bila, a irmã Silvia. Pai, gente, Deus abençoe. Então, não viva, não crie expectativas nessa vida terrena. Não coloque as suas esperanças neste presente século. Por quê? Porque isso é vaidade. Isso vai passar. O que hoje é moda, há 5 anos à frente, não existirá mais, ou não será mais nem lembrado. Mas a nossa esperança, a esperança eterna, ninguém rouba do crente. Ela não morre, ela não vai para a sepultura. Ninguém mata a fé do cristão. Por quê? Porque é uma fé que ela permanece para a vida eterna. Então, quero agradecer por você ter assistido. Vamos sintetizar aqui o que foi dito. Tessalonicenses, uma igreja exemplar. As virtudes tessalonicenses. Era uma igreja que começou pela palavra e permaneceu pela palavra. Então, o crente, ele precisa não começar pelo que ele acha, pelo que ele sentiu de Deus. Vocês viram esses dias agora um grande escândalo, né, que foi difundido no Brasil, que foi um irmão que profetizou uma desgraça. E muitas pessoas acreditaram, ficaram em pânico, com medo, porque as pessoas acreditam mais em vozes da cabeça do que na palavra. Então, a igreja de Tessalônica ela é um exemplo porque ela não ouviu a voz de Paulo. Ela ouviu a palavra de Cristo. O crente, ele é firmado na palavra. Primeira coisa. A segunda coisa é que eles mudaram de vida realmente. Eles abandonaram o pecado. Abandonaram a vida mundana. Eles tiveram uma verdadeira mudança em sua vida. E eles tinham uma fé operosa. Eles tinham amor. E eles tinham esperança eterna. Então, devemos aprender com a igreja de Tessalônica. Tá bom? Quem entendeu aí, dá um amém. Coloca um dedinho aí de legal. Eu vou agora orar por alguns irmãos que estão com problema. A irmã Regina pediu oração pelo Emanuel, que está com depressão. Vamos orar aí. Está a irmã Danila, a Aurilene, o Davi, a Bila, a irmã Regina e o irmão Daniel. Obrigado por vocês assistirem, né? Sempre estão aí. Eu escolhi esse horário porque normalmente é depois dos cultos, né? As igrejas. E também é um horário que eu me sinto mais à vontade para poder fazer a live. É um horário que tem menos barulho aqui na minha residência. Então muitos irmãos eles não conseguem acompanhar por causa do horário, mas eles me dizem que assistem depois, né? Eu deixo salvo sempre a live. Então, Davi, já que você entrou depois, e Bila, quiser assistir depois aí, vai ficar salvo aí, tá bom? Quiser compartilhar. O Daniel colocou assim, irmão de Itaperi, a minha paz. Acredito que é a paz, não é isso? Irmãos do Itaperi. Que tem 2 irmãos do Itaperi, deixa eu ver, 2 irmãos, é o Davi, a Aurilene. A Bila é de Madalena, a irmã Regina, acredito que é daqui de Fortaleza. A Danila é ali do Mocunã. Então vamos orar pelos irmãos. Tem uma irmã, eu acho que a Bila e algumas pessoas aí conhecem, a irmã Liduína.
ela está com Covid, né? Vamos orar por ela, é uma amiga nossa. O irmão Genar, que está na UTI também, está com dificuldades pela Covid. Alguns irmãos que estão doentes, vamos orar pela tua vida, pela tua família, né? Vou apresentar a família de cada um que está aqui as orações, tá bom? Vamos orar, coloque aí o seu pedido se você quiser. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela salvação. Obrigado por essa palavra, Senhor, que tu me deste esta noite, que é uma igreja, Senhor, que eu preciso ser. Antes de falar aos outros, eu sei que eu preciso ser um Tessalonicenses. Eu preciso amar tua palavra, eu preciso colocar todo o crédito a ela. Eu preciso também ser operoso de obra, preciso praticar boas obras. Eu preciso ter amor, eu preciso ter a esperança da vida eterna. Te entrego cada irmão que entrou nessa live, os que estão doentes. Te entrego o Emanuel, Senhor, que está com sintomas de depressão, que tu possa visitar o Emanuel. Te entrego a Liduína, Senhor, que tu possa visitar. Te entrego o Gernarques. Te entrego a irmã Bila, Senhor, o irmão Davi, o irmão Daniel. A irmã Danila, Senhor, visita. A irmã Silvia, a irmã Aurilene. Cada irmão, cada irmã, a irmã Gina, os irmãos que entraram. Que tu possa abençoar, Senhor. Que tu possa visitar. Que tu possa, Senhor, ser o ajudador. A irmã Regina, que tu possa guardar a saúde de cada um. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas, o nosso governo. Te entrego também o nosso país, Senhor, em tuas mãos. Que tu possa nos abençoar. Minha família, o meu lar, minha casa. Que tu possa abençoar. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. O irmão Daniel colocou um comentário, eu não entendi. Se é os irmãos do Itaperi e a Paz, não entendi. Deus abençoe, gente. Obrigado por participarem. A irmã Aurilene, a irmã Bila, os irmãos que sempre estão aí, né? A irmã Danila também, que sempre está acompanhando. Deus abençoe, né? O meu desejo aqui não é propagar o meu nome, não é mostrar habilidades, mas é compartilhar com você a revelação do Evangelho, a revelação da palavra, te fortificar, te aconselhar. Talvez algum problema você esteja passando, né? E quando você ouve a palavra e coloca em prática, você age com sabedoria e resolve alguns problemas, tá bom? Então que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem ligados aí. Sempre eu vou botar agora, quando eu for fazer outra live, eu sempre vou colocar alguma foto ou vídeo para avisar que eu vou fazer, para que as pessoas saibam, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Paz do Senhor. Amém, Davi. Deus abençoe. Paz do Senhor.